Olá, ninhos! Tudo bom? E aí, terceiro ano, como é que vocês estão? Como é que foi a nossa prova? Tranquilinha, não foi? Confessem aí. Já sabem, não é? Chegou aquele momento que vocês vão mandar as fotos pra gente lá no grupo, para que a gente possa conhecer vocês agora na unidade 2. Certinho? Então, sem muitas delongas, vamos para as nossas habilidades de hoje. Habilidade 1. Perceber tanto o dinamismo linguístico que sofre influência dos processos socioculturais e os influencia em línguas e culturas distintas. Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações a outras culturas e grupos sociais. Então, prestem atenção. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre el imperativo, as locuções verbais com colores, ou seja, locuções verbais com o uso das cores, e nós vamos fazer uma análise de texto lá no vestibular, lá no Enem, professora Aila, não é vestibular, de 2016. Vamos analisar as questões de lá. E vamos falar de mais um livro do Pablo Neruda, que é Confieso que el bebido, e vamos fazer a nossa viagem ao Paraguai, certo? Então, sem muitas demoras, vamos lá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o uso do imperativo. Quem não já ouviu falar do imperativo por aí? Com certeza, todo mundo. Afinal de contas, o modo imperativo é o modo das ordens, é o modo dos pedidos, é o modo dos desejos. E eu, que não sou besta nem nada, intitulei como el modo madre. Como assim? É o modo mãe. Quem gosta mais de dar ordens do que uma mamãe? Ninguém. Então, o imperativo, vocês vão perceber que ele possui inúmeras funções. Dentre elas, quais são as mais comuns? Dar ordens, conselhos ou instruções. Olha aí, como eu tenho certeza, las madres são perfeitas nisso. Ele é dividido em duas situações, o modo afirmativo e o modo imperativo negativo. Afirmativo tanto com verbos regulares quanto verbos irregulares. Já no negativo, não há irregularidade, pois se baseia no modo subjuntivo. Nós vamos ver que ele vai fazendo ali só umas interrelações, certinho? Olhem aqui. O uso mais conhecido do modo imperativo é dar ordens ou informações, mas também pode ser utilizado para outras finalidades, como dar conselhos ou sugestões. Se vas a Porto Velho, visita a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Pedir favores. Por favor, abre a puerta da sala. Por favor, abre a porta da sala. E dá ordens de forma bem clara. Entreguem el exercício antes de las 11. Então, observem que o modo imperativo, ele é o mais fácil que nós temos tanto na língua espanhola quanto na língua portuguesa. Porque o seu papel é muito simples, ele é muito claro ali nas informações. Uma outra função do modo imperativo é dar instruções. Para llegar el cine doble a la derecha em la avenida 7 de septiembre. Para fazer convites, invitações. Ven con nosotros a mi casa el domingo. Para dar permissão, di lo que piensas sobre esta telenovela. Para captar a atenção de alguém. Oi,
¿Sabe se hay por aqui cerca alguma farmácia? Então, o que temos que prestar atenção? Quais são as funções que ele tem? Dar instruções, fazer convite, dar permissão. Também serve para captar a atenção de alguém. Como que eu vou identificar isso lá na hora do texto, terceiro ano? Com texto. Como nós temos falado aqui nas nossas aulas, o segredo é contexto. Eu preciso saber contextualizar. Eu preciso saber qual é a intenção do meu leitor. Qual é a intenção de quem produz o texto. Então, uma regra que é até legal. Quando a gente fala do modo imperativo, seja afirmativo ou negativo, nós não temos a conjugação da primeira pessoa, yo. Sabe por que nós não temos a conjugação da primeira pessoa? Porque ninguém dá ordem para si mesmo, a não ser que você seja coach. E aí você vai olhar no espelho e vai dizer, faça, compre, lave, limpe, de preferência. Mas a gente vai dar ordens para alguém. Então, eu vou dar ordem para a segunda pessoa do discurso ou para a terceira pessoa do discurso. Então, eu não tenho o yo, mas eu tenho a primeira pessoa do plural, que é nos outros, certo? Então, estejam aqui atentos nesse pequeno detalhe. E nós temos aqui também algumas formas que são específicas para o tu e o vosotros. Que formas são essas? São as formas que correspondem à segunda pessoa do discurso. Quando eu falo da segunda pessoa, tanto pode ser do singular, quanto pode ser do plural. Então, observem aqui como se forma o modo verbal imperativo. Quando nós estamos aqui falando, claro, de verbos regulares. O que são os verbos regulares? São aqueles que seguem uma mesma terminação. Então, observem aqui, eu tenho a, e, hemos, ad, em. Eu tenho e, a, amos, ed, an. E, a, amos, id, an. Então, observem aqui as mudanças que eu tenho no tu e no vosotros. No tu e no vosotros. Tu e vosotros. Ele tem formas específicas. Então, que tu habla, que usted hable, que nosotros hablemos, que vosotros habled, que ustedes hablen. E olha quando ele é terminado na segunda conjugação ou na terceira. O que vai mudar especificamente é só a forma do vosotros, porque as outras terminações, elas são iguais. Então, eu tenho que tu come, que tu escribe, que usted coma, que usted escriba, que nosotros comamos, que nosotros escribamos. Aí, aqui, quando chega no vosotros, muda. Que os outros come, que vosotros escrevi. Então, observem que muda somente aqui no uso do tu e do vosotros. Lembrando que nós vamos ter verbos irregulares somente no imperativo afirmativo. O que são os verbos irregulares? São aqueles que não seguem a mesma
terminação, aqueles que não seguem a mesma terminação, certo? Eles têm ali uma terminação diferente, ou ainda muda o radical, então eu tenho que estar atento aqui a esses detalhes. Então eu tenho o verbo decir, que vai ser di, eu tenho o verbo hacer, que vai ser as, o verbo ir, que vai ser ver, oír, que vai ser oi, poner, pon, salir, sal, tener, ten, venir, ven e ser, Observem aí as mudanças no radical desses verbos. E quando a gente vai conjugar o imperativo negativo, aqui os verbos eles serão sempre regulares. Por que eles serão sempre regulares? Porque eles coincidem com o presente do subjuntivo. Eu faço só a troca. Eu trago, na verdade, o presente do subjuntivo e acrescento o no. Mas se você for observar, se você pegar uma tabelinha do presente do subjuntivo, você vai perceber que as terminações são as mesmas. Mas como é que eu sei que é diferente? Como é que eu sei que eu estou falando de uma ordem, de um pedido? Olha aqui, eu coloco o acréscimo do no. Então, eu tenho no hables ustedes, no hable nosotros, no hablemos, vosotros no habléis, ustedes no hablen. Observem que as terminações são as mesmas do presente do subjuntivo. Tanto que os verbos da segunda e da terceira conjugação têm as mesmas terminações. Então, se eu aprendi as terminações do verbo no subjuntivo, não vou ter problemas aqui no imperativo. Certinho, terceiro ano? Já sabe, não é? Se houver dúvidas, manda aqui que nós vamos ter o maior prazer em responder vocês. Aqui nós temos algumas expressões que nós chamamos de expressões com colores. E aí a gente pode também pensar o seguinte, essas expressões, elas são expressões idiomáticas. Expressões idiomáticas. Por que elas são expressões idiomáticas? Porque são expressões que nós utilizamos no nosso dia a dia, que nós utilizamos no nosso cotidiano com um sentido específico. E o Enem, nos últimos anos, vez por outra, aparece com uma dessas que pode trazer ali uma confusão ao nosso significado. Então, prestem atenção aqui, ó. Quedar-se em blanco. Quedar-se com a mente em blanco. Sabe aquele branco que dá lá no dia da prova, quando vocês estão fazendo? Ah, deu um branco, não sei o que aconteceu. É isso aqui. Então, quedar-se em blanco tem esse mesmo significado. Passar la noche em blanco. Será que tem o mesmo significado? Aqui muda um pouquinho, porque é passar a noite sem dormir. Olha o exemplo. He passado la noche em blanco pensando em ti. Olha aí, se vocês estiverem apaixonados, pode ser que em algum momento vocês tenham passado uma noite em branco. Uma noite pensando em ti, toda em blanco, certo? Olha outra expressão que nós temos com a cor branca. Está sim blanca. A K já tem outro significado. Está sim blanca quer dizer estar sem dinheiro, não ter nenhum euro. Este mês me ha gastado todo em regalos e agora estou sim blanca. Ou seja, este mês gastei
tudo em presentes e agora estou sem dinheiro, sem nada. Olha aqui outra expressão que nós usamos, los colores. Prensa amarilla. O que será uma prensa? A prensa nada mais é do que o jornal, notícia, certo? Então seria jornal amarelo, imprensa amarela. A prensa, ela apresenta, é aquele jornal, é aquelas notícias que aparecem de maneira sensacionalista, com um fim comercial, de provocar o quê? Um assombro ou ainda um escândalo no seu público. Olhem bem, esse periódico não está tratando este assunto com seriedade. Se dedica a hablar solo de las relaciones sentimentales en otros aspectos morbosos. Es un periódico claramente de prensa amarilla. Esse jornal não está tratando esse assunto com seriedade. Se dedica a falar somente das relações de sentimento, de relações de sentimentos e outros aspectos mórbidos. É um jornal claramente da imprensa amarela, ou nós poderíamos dizer a imprensa sensacionalista, que é o termo que nós utilizamos aqui no Brasil. Outra palavra, outra expressão que nós temos utilizando essas expressões são meia naranja. Meia naranja. Seria aquela metade da laranja, ou seja, o seu par ideal, a sua alma gêmea no amor. E aí, quem é de vocês que já tem essa alma gêmea? Eu acho que a alma gêmea de vocês é estudar, e estudar para o Enem. Luiz es media naranja, não sei que haria sem ele. Luiz é minha metade da laranja e não sei o que eu faria sem ele. Olha aí, quantos apaixonados nós temos nesses terceiros anos, hein? Prensa rosa, prensa del coração. O que nós temos aqui? Uma imprensa que fala da vida privada dos famosos. Aqui no Brasil nós chamamos os blogueiros de fofoca, os blogs de fofoca. Então, quando se fala de um blog de fofoca, é a prensa rosa. La relación entre Penélope y Javier salió em toda a prensa rosa. Ou seja, a relação entre Penélope Cruz e Javier saiu em toda a imprensa rosa. Olha o contexto, meninos, porque como se trata de expressões idiomáticas, nós temos que observar o contexto que elas estão inseridas para facilitar a interpretação do texto. Verlo todo color de rosa. O que seria isso? Ver tudo de uma forma otimista, ou seja, ver todo o lado bom das coisas, ver o lado ótimo, vamos dizer assim. Paco ve todo color de rosa desde que está enamorado de Gabriela. Não se dá conta que o mundo às vezes é egoísta e cruel. Ou seja, Paco vê tudo cor-de-rosa desde que está apaixonado. Será que é só quando a gente está apaixonado que a gente consegue ver tudo cor-de-rosa? Uma outra expressão usando os colores é poner-se rojo como um tomate, ou seja, colocar-se vermelho como um tomate. Seria quando a pessoa está envergonhada e aí muda a cor das suas bochechas. Quem nunca mudou a cor das bochechas quando está envergonhado, tímido, exposto de alguma forma? André se puso rojo quando ele le dijo te quiero
Então, André se colocou vermelho quando ele disse te amo, porque o te quiero em espanhol significa te amo, porque na língua espanhola eles são muito expressivos ali nos seus sentimentos e nas suas emoções. Nós temos aqui mais duas expressões com as cores, que é poner verde a alguien, ou seja, criticar, falar pelas costas, o fofoqueiro. El otro día, Lola puso verde a Clara quando se foi de la fiesta. A tradução literal seria: outro dia, Lola falou mal de Clara quando ela saiu da festa. Essa é a tradução literal. Como que nós sabemos? Pelo contexto. Verlo todo negro, ou seja, ver o lado pessimista das coisas, ver tudo de forma muito negativa. Então, observem que ver rosa é a parte otimista e agora nós temos a parte pessimista. Ana este ano lo ve todo negro em la universidade. Crê que vai suspender todo, certo? Agora, pessoal, prestem atenção aqui. Nós dividimos as nossas aulas da seguinte forma. A partir de agora, nós vamos analisar questões do Enem de anos anteriores. De que forma que a gente possa trazer aqui para vocês nas nossas aulas essa conversa a respeito da prova do Enem. Nós sabemos que o Enem está se aproximando e qual é o objetivo do aluno do terceiro ano? Passar na prova do Enem, nós sabemos disso. Com a língua estrangeira, com a língua espanhola, isso não é diferente. Ah, professora, mas é o meu primeiro contato com a língua, eu nunca estudei espanhol, é a primeira vez que eu estou vendo espanhol. Posso te garantir que você vai passar se você seguir as nossas dicas. Como? Primeiro, você não é tradutor, porque para ser tradutor precisa estudar, demanda tempo e assim por diante. Segundo, você precisa ler e interpretar. De que forma? Contextualizando aquilo que você está lendo. Por isso que é tão importante se atentar às formas verbais, ao tipo de texto. Nós já vimos nas nossas aulas anteriores que tudo é tipo, é gênero textual. Bula de remédio, charge, texto de notícia é gênero textual. Dentro dos gêneros, nós vamos ter os tipos de texto. Então, você, aluno do terceiro ano, o que você vai precisar para passar nessa prova? Contexto. É a palavra que mais vocês ouvem a gente falar aqui nas nossas aulas, tanto eu quanto a professora Tainá. Contexto. O segredo da prova é o contexto. Então, eu não posso perder o meu tempo lá que é precioso traduzindo. Eu vou ter que ganhar esse tempo trazendo ele ao meu favor. Então, vamos lá? Hoje nós vamos analisar algumas questões do Enem 2016. Então, vamos lá. Olhem bem aqui. Vocês podem observar que o Enem ele é conhecido pelos textos e são sempre textos longos. Às vezes um texto não tem nada a ver. Esse, por exemplo, é um texto longo. Para a gente não perder tempo, a gente já vem aqui, ó, na bibliografia. É uma dica que eu dou para vocês. Venham aqui na bibliografia e observem que se trata de uma página de jornal. Então, o que eu vou entender? Que eu tenho um texto formal. E aí a gente tem aqui a sala 2, lá de quem? Da Câmara da Cassação Penal, ordenou, ou seja, já sabemos que é como se fosse um tribunal, que Marcela e Felipe
filhos adotivos de Dona Clarim se submetam a uma extradição direta, com ou sem o consentimento de mínimas, dando ali as mínimas mostras de sangue, ou seja, vão precisar fazer um DNA. E aí vai contando, né? O tribunal, assim, disse, não é? Um lugar reclamou que as avós de Praça Maior movimentaram essa causa judicial e levam já 10 anos de indefinição. Assim, simultaneamente, fixou-se um limite para que haja ali a comparação e seja dito, não é? Se as pessoas desaparecidas desde 13 de maio de 1976, no caso Marcela, desde julho do mesmo ano, e Felipe. E aí começa-se isso. Vamos ver o que diz o final do texto. E uma outra arena diga bien con Dios y el diablo, resumiu a presidente de Abuelas, Estela Carlotto. Sua primeira impressão na resolução firmou que Luiz e Raul assim evoluiu como um passo importante. Então, nós estamos vendo que todo esse texto nada mais é que se trata de um exame de DNA. Vamos lá a pergunta. Nessa notícia, lembra do que eu disse? Que era uma notícia de jornal, publicada no jornal Argentina, página 12, citam-se comentário de Estela Carlotto, presidente da Associação Abuelas da Praça de Mayo, com relação a uma decisão do Tribunal Argentino. No contexto da fala, a expressão una de cal e outra de arena é utilizada para o quê? Lembra do que eu disse vocês? Que a gente tem muitas expressões idiomáticas nos nossos textos e olha o que ela diz. Es una de cal e outra de arena. Queda bien con Dios e com el diablo. Se vocês forem espertos, já descobriram aí que ela está falando da parcialidade da justiça nesse caso. Então, é claro que a nossa resposta é aqui a resposta da letra C. O que vocês precisariam ali entender? Quando você tivesse aqui analisando o texto, você precisaria analisar o contexto. E de cara, quando ela fala essa expressão, ela completa com Deus e com el diablo, ou seja, uma contraposição. Sendo assim, a resposta é ironizar a parcialidade da justiça nessa seção. Nós vimos também no Enem de 2016 mais um texto de cunho formal. Como é que eu sei? Olha aqui, olha a bibliografia dele. Já sei que é um texto formal. Instabilidade estable. Uma instabilidade estável. E aí o texto diz: os que levam a vida esforçando para conseguir um pensamento estável, com suficiente solidez para evitar a incertidumbre, o incertumbre, que seriam as incertezas, se apodere de suas habilidades. Todas essas lições sobre como assegurar-se o porvenir, ou seja, o porvir, aqueles que nos aconselham que não deixaremos as bagatelas poéticas e encontraremos um trabalho fixo. Então, se a gente parar por aqui, eu já sei que o texto trata, apesar de ser formal, mas é uma espécie de crítica que nós temos que ter
instabilidade e não viver ali de situações poéticas, certo? O mundo não has criado um computador que cremos que está, uma tela que está transformando-se à medida do nosso desejo, mas está nos moldando segundo um coeficiente de rentabilidade. Vamos lá na pergunta. O título do texto antecipa a opinião do autor, pelo uso de dois termos contraditórios que expressam o sentido de que nem precisa sofrer, porque ele fala que nós passamos a vida nos esforçando para conseguir um pensamento estável, mas que não temos uma tela que estabelece os nossos desejos, mas que nos transforma e nos moldando a rentabilidade, a um coeficiente rentável. Então, a resposta é permanência da inconstância em uma sociedade marcada por contínuas mudanças. Porque o texto está nos dizendo que a gente não tem como ficar parado, mas temos que trabalhar de forma, ter um trabalho fixo, para então alcançar os nossos desejos. Olha como é que é. Olha como é que o texto conversa conosco o tempo todo. Nesse Enem de 2016, nós também temos uma poesia, que é um gênero textual que a gente abusa aí da linguagem, das figuras de linguagem. Observem a pergunta. O poema, ele retoma elementos da cultura popular mexicana que refletem um dos aspectos que constituiu, caracterizado pela... Vamos voltar aqui no texto? Ao sonhar que um cântaro em la cabeza acarreas, será éxito y triunfo de lo que tú veas. Bañarse en un río donde el agua escalda y del cuchillo en la espalda. Bañarse en un río puerca es perda de alguien que cerca. Olha lá, os sonhos mexicanos. Vamos ver. Observem. O texto, ele fala bem aqui, ó, que quando você toma um banho e a água traz ali ao surgir os inimigos e coisas do tipo, então ele está dizendo o quê? A crença na relevância dos sonhos como premonições ou conselhos, que é comum da cultura mexicana, certo? Então, galera, agora nós vamos falar do livro do Pablo Neruda, Confieso que he vivido, que nada mais é do que uma biografia póstuma, ou seja, foi publicada após a morte de Pablo Neruda, lá no ano de 1974. A primeira publicação foi em Portugal e em 1975 chega ao Brasil. É uma publicação das memórias do Pablo. Ele descreve o trajeto da sua vida, de que forma? Através de uma prosa, cheio de imagens poéticas, que prende a atenção do leitor com muita facilidade. A obra, ela se divide em vários capítulos. Então, se você tem curiosidade sobre a vida do Pablo, essa é a hora, certo? E agora, nós chegamos àquele momento que é especial, onde nós vamos viajar. Então, peguem as suas malas e se liga aí na vinheta que a Thalita vai passar.
Meu povo, e aí, aportaram no nosso vizinho, no Uruguai? Então vamos conhecer algumas curiosidades desse belíssimo país? Se liga aqui, galera! O Uruguai ele é o menor país de língua espanhola da América do Sul. O seu nome ele vem do Guarani, da palavra Rio Uruguai, que significa rio onde vive o pássaro, o Rio dos Pássaros Pintados. O Rio Uruguai, forma a fronteira natural da Argentina e do Uruguai. Por isso, o nome oficial do país é República Oriental do Uruguai, devido à localização do rio. Embora o Uruguai tenha a menor população, muito menor do que os seus vizinhos argentinos, amantes da carne, eles consomem muito mais carne por pessoa em todo o mundo, ou seja, são carnívoros. Olha bem, tem o hino nacional mais longo do mundo. O Uruguai alcançou a sua independência total lá no ano de 1828, mas não teve imediatamente um hino nacional. E o poeta Francisco Esteban Acunha de Figueroa, tente dizer isso 5 vezes rápido, nem tento, se ofereceu para escrever e foi tão bem recebido que o governo aprovou rapidamente. Uma das coisas mais incríveis sobre o Uruguai é que ele é o amigo do ambiente. E no ano de 2020, estimou-se que entre 98% a 100% da eletricidade do Uruguai é gerada por fontes renováveis. O Uruguai tem tido problemas de obesidade e pressão arterial, devido a muitos cidadãos comerem cerca do dobro de quantidade de sal recomendada pela OMS. Então, olha, o saleiro ele está proibido o comércio de lá. O Uruguai é o país com a população mais velha da América do Sul. E acreditem, o Uruguai ele é conhecido não só pelas suas belezas, mas também pela educação e pelos estímulos que eles dão à educação. Então vale a pena estudar lá. Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas, onde você pode acessar, pesquisar e se tiver dúvida, pode mandar aqui que nós vamos responder. Tá bom, terceiro ano? Foi um prazer e até já já!